Na minha visão, uma das histórias mais tristes que existem na humanidade, que é uma história reconhecida, é a história do pintor Vicente Van Gogh. E o que aconteceu com o Van Gogh? O Van Gogh, ele, pô, acabou se tornando um grande pintor, um grande nome da arte, a partir do momento que ele morreu. Então, Van Gogh não conseguiu desfrutar do tratamento que um gênio como ele foi merecia. E isso porque, assim, não conseguiram ter a visão quão diferente era o Van Gogh enquanto ele ainda estava vivo. E por que eu tô falando isso? Porque no final das contas, pra mim, gênio tem que ser tratado como gênio. Tudo bem, o Bruninho pode não ser gênio no momento, mas o Bruninho, ele é um projeto de gênio. Ele é um projeto de um jogador de futebol muito acima de qualquer expectativa. Ficar prendendo o Bruninho no time sub-23, nas categorias de base do Atlético, é não entender o que você tem em mãos. É não entender que você tá falando de um jogador tecnicamente muito acima dos outros. É não entender que você tá falando tecnicamente de um jogador que pode te ajudar tanto no Campeonato Paranaense, quanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil. E sendo bem sincero, eu acho que em alguns momentos vai ser realmente uma ajuda que o Bruninho pode oferecer. Mas em outros momentos a gente fala de outra palavrinha que se chama desequilíbrio. A gente fala de um jogador fora da curva completamente. Completamente. Então, na minha visão, o Bruninho ele tá preparado para furar a fila. O Bruninho ele tá preparado para ter um tratamento diferente do que o João Cruz teve, que o Dudu teve, que o Léo Derek teve, que o Arthur Dias teve. É muito engraçado, né? Porque o Bruninho ele consegue o feito de impressionar o torcedor do Atlético mais jovem. E talvez aí seja natural, porque eu acho que o torcedor do Atlético mais jovem não viu nenhum garoto chegar no time principal de uma maneira tão impactante, mas ele consegue também uma das missões mais difíceis que tem hoje no futebol brasileiro, que é impactar o torcedor do Atlético mais experiente. O Bruninho hoje, ele gera no torcedor do Atlético, que, pô, viveu o auge ali de 96 até 2005, podemos dizer assim, um impacto de, cara, um garoto surgindo assim, eu só lembro do Dagoberto. E já tá, assim, gerando uma empolgação ao ponto de nem o Dagoberto foi, assim, aparecer com tanto ímpeto e com tanta capacidade de fazer a diferença com 17 anos, né, com a camisa do Atlético. Então é um jogador que impressiona todos. É um jogador que impressiona todos. E falando agora mais tecnicamente do que o Bruninho ele pode nos oferecer e sendo bem sincero do que o Bruninho ele vai nos oferecer, o Bruninho ele é um jogador que pra mim ele tem tantas características legais, cara. Mas é muito importante para um jogador que tá perto de dar um salto, porque pra mim, depois desse começo tão impactante, eu tenho certeza que o Odair tá olhando com outros olhos pro Bruninho. É como ele não depende do gol. É óbvio que é muito importante o Bruninho chegar ali, marcar um gol e nos ajudar, e no jogo seguinte marcar gol de novo e nos ajudar, e no jogo seguinte marcar gol de novo e nos ajudar. Mas o jogo do Bruninho ele vai além. E eu acho que esse é um recado muito importante para se dar, assim, como o próprio Bruninho, porque nem sempre a gente vai ver o Bruninho marcando gols. Ótimo que ele vem de uma temporada com uma média muito boa e começa essa temporada no time principal com uma média muito boa. Mas é aquilo, é meio Luiz Fernando, assim, né? O Luiz Fernando é um jogador que quando não tem um gol sobra nada do jogo dele. E o Bruninho, quando não tem um gol, ele impacta o jogo, influencia o jogo pra caramba. É um facilitador. Não é um cara que depende do gol. Se você pegar o jogo do Bruninho, ele entra, o Gilberto cresce de rendimento interagindo com ele. Ele entra, pô, o volante que tava naquele lado cresce de rendimento interagindo com ele, sabe? Aí você tem a participação maior do Luiz Fernando. Você tem um Bruninho vindo pra dentro pra construir mais, não ficando isolado lá na ponta como tava o Leozinho. Então é algo que eu falo desde o começo. Ele tem um viés coletivo muito interessante. Ele tem uma inteligência coletiva muito além do que a gente está acostumado a ver de um garoto de 17 anos. Então isso acaba sendo muito positivo para a gente entender esse ponto de maturação que o Bruninho tem, esse ponto de maturação
que o Bruninho pode ter no final da temporada se o Atlético for corajoso e optar por ter ele no elenco principal. Óbvio, acho que a gente não tem como não falar do poder decisivo e no poder de finalização que o Bruninho entrega. São 4 gols. 2 foram anulados, mas são 4 gols. Lembrando que o Bruninho, cara, não começou o jogo hoje. Então a gente tá falando de um jogador que tá precisando cada vez de menos minutos pra entrar e mudar a história de jogo. Mudar a história de resultado. E lembrando, é um jogador que, cara, todo mundo olhava, todo mundo enxergava o talento, mas quase saiu do Atlético. Então, perder um jogador talentoso é complicado, mas perder um jogador talentoso com a capacidade de decisão do Bruninho é mais complicado ainda. Um jogador versátil, mas um jogador que, independente da posição que ele tá, ele entrega esse poder decisivo. Influencia e decide, influencia e decide. Sendo bem sincero, é o roteiro ideal que a gente tem hoje para qualquer jogador no futebol do mundo. E o Bruninho, desde muito novo, óbvio, inserido no contexto do Clube Atlético Paranaense, ele influencia e ele decide. Então não tem como não imaginar esse garoto no time principal, né? Óbvio que vai depender de uma coragem absurda do Odair abrir a porta para um garoto que hoje falam muito sobre a questão de ser geracional ou não, mas também não tem muito que a gente duvidar o quanto o Bruninho é uma peça rara dentro da realidade do Clube Atlético Paranaense para agora e obviamente, para o futuro também. É um jogador que, assim, dificilmente eu acho que o Atlético vai conseguir, pô, ter um impacto desse jeito vindo de outro jogador proveniente da base. E pro Atletiba, velho, assim, sei não. E pro Atletiba eu não sei não. Pra mim é Bruninho titular. Titular não sei, mas pelo menos relacionado na Atletiba, mas se duvidar titular. Hoje, o Bruninho, ele tem um impacto nesse início de temporada tão relevante. Hoje o Bruninho tem um início nesse impacto de temporada tão diferente que eu acho que a gente já começa a mudar a concepção do time titular do Atlético para jogar com 2 jogadores ali ao lado do Viveiros, o Julimar e o Bruninho. Acho que também não tira a vaga do Julimar, mas pode jogar com os dois ali. E aí você começa já a pensar no Bruninho titular no Atletiba, possivelmente, e titular em algum momento no Campeonato Brasileiro, e entrando no Campeonato Brasileiro, e aquilo. Eu acho que a gente vai ver um Bruninho subindo de nível conforme as companhias que ele tiver ali no Atlético também subirem de nível. Então eu tô muito interessado para ver o Bruninho com Zapelli, com Viveiros, com Julimar, com Benavides, com Lucas Esquivel. Eu acho que a gente vai estar falando de um Bruninho que tende a subir mais de nível ainda. E aí o contexto vai ser muito favorável ao Bruninho. Por enquanto, sendo bem sincero com vocês, nesses 3 jogos, o Bruninho é mais importante pro Atlético do que o Atlético é mais importante pro Bruninho. Eu acho que quando ele chegar no principal, essa chave vai virar um pouquinho e a gente vai oferecer companhias condizentes ao talento que esse moleque tem. Mas é de ficar de queixo caído. Não tem como negar. É de ficar impressionado. Impressionado. E assim, é que o Atlético se proteja contratualmente pra não perder esse moleque. Porque igual a ele nos próximos tempos, eu não sei se a gente vai achar, não. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Pra cima, Bruninho. Daqui a pouco tem live. Estarei no Arena hoje, hein? Contem comigo.